Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a uma nova semana, né? Vamos continuar aprendendo, vamos continuar trabalhando os nossos conteúdos de matemática. A prof continua com muitas saudades, mas se Deus quiser, logo nós estaremos voltando, tá bom? A prof não vê a hora de ver cada cadeira da sala com vocês sentados, tá? Para nós estarmos trabalhando, brincando, aprendendo, se divertindo, tá bom? Então, nós vamos dar início à nossa aula de hoje de matemática, tá bom? Vamos abrir a apostila na página número 27. Vocês podem estar abrindo a apostila na página número 27, tá bom? Nós vamos trabalhar com subtração e adição. Adição e subtração. Vocês já estudaram anteriormente, já vêm estudando, né? Sobre adição e subtração. Quando nós falamos adição, o que vocês lembram? Vocês lembram em somar, né? Adição. Por exemplo, eu tinha uma tesoura e ganhei outra. Com quantas tesouras eu fiquei? Isso é adição. Nós estamos juntando, nós estamos somando, certo? Então, isso é adição, é juntar, é somar. Agora, quando nós falamos em subtração, eu tinha 2 tesouras e perdi uma. Isso é subtração. Foi feita uma retirada, né? Então, nós estamos trabalhando com essas ideias de adição e de subtração. Vamos lá, então? Vamos lá na apostila, na página número 27. Vamos estar olhando as imagens e lendo o que essas crianças estão pensando. Vamos ver o que essas crianças estão pensando? Vamos lá, então. Vamos lá, então? A primeira menininha, o nome dela é Ana Maria. O que ela está pensando? Esse problema envolve a ideia de retirar. Vou usar outro jeito de resolver. Já a Júlia está pensando assim. Já sei como resolver esse problema. Tenho que usar uma operação com o significado de juntar. Muito bem. Júlia e Ana Maria estão resolvendo problemas. Você conhece as palavras juntar e retirar que elas estão usando? Vocês conhecem as palavras juntar e retirar? Quando Júlia diz que vai resolver o problema, qual operação que ela irá usar para resolver esse problema? Adição ou subtração? Ela está falando juntar. Quando é juntar, é somar. Quando nós estamos somando, nós usamos a operação da adição. Muito bem. Agora, será que há outras palavras para dizer juntar? Antigamente a gente falava assim, contas de mais. Hoje nós falamos operações para somar, para juntar, tá? Que operação Ana Maria vai usar para resolver o problema? Ela disse que é a ideia de retirar. Quando é retirar, qual operação que nós iremos utilizar para resolver o problema?
Operação da subtração, porque vai diminuir a quantidade, né? Então, nós iremos usar a subtração. Muito bem. E quando fala, então, juntar, é somar. Quando fala retirar, é diminuir, é subtrair, tá? Mas nós vamos aprender isso fazendo. Então, vamos virar a página. Vamos para a página 28. Vamos lá? Adicionar ou subtrair. Neste módulo, você vai verificar que as operações de adição e subtração possuem ideias diferentes para realizar os cálculos em situações problema. Decida com seus colegas se é necessário adicionar ou subtrair as quantidades para responder as questões. Vamos à primeira questão? Vamos lá. Renato possui esta coleção de veículos em miniatura. Então, Renato possui esta coleção de veículos. Eles são todos em miniatura. Eles são veículos muito parecidos com um veículo normal, um caminhão normal, um carro normal, só que em tamanhos bem menores, em miniaturas, né? Muito bem, então. Então, Renato possui essa coleção de veículos em miniatura. Na questão A, pergunta assim: se ele doar seus caminhões, com quantos veículos ele ficará? Muito bem, vamos pensar da seguinte forma. Está falando que ele vai doar quais veículos? Os carros ou os caminhões? Caminhões. Muito bem. Então, vamos marcar os caminhões? Um caminhão, 2 caminhões, 3 caminhões, 4 caminhões. Tem mais algum? Não. Os outros são carros, né? Ou caminhonetes. Muito bem. São carros. Quantos caminhões nós marcamos? 4. Muito bem. Nós marcamos 4 caminhões. Quantos veículos ele tem ao total? Basta vocês contarem. Quantos veículos o Renato tem ao total? Ele tem 12, certo? Então, no total, ele tem 12. Vamos colocar aqui? Ele tem 12 caminhões. Tá falando assim, se ele doar seus caminhões, ele tem 12 veículos, 12 automóveis. Se ele doar, se ele vai doar, ele vai retirar. Ele vai retirar esses caminhões da sua coleção. Ele vai dar para alguém. Então, esses veículos aqui, esses caminhões, não ficarão mais com ele, não farão mais parte da coleção de veículos dele, certo? Então, o que nós temos que fazer aqui? 12 é a quantidade total. Se ele vai doar os caminhões, qual que é a operação que nós vamos utilizar? Da adição ou da subtração? Da subtração, muito bem. Então, nós precisamos colocar o sinal de menos. Então, 12 é a quantidade total de veículos, menos o quê? Menos os caminhões que ele irá doar. Qual que é a quantidade de caminhões que ele irá doar? Quantos caminhões que nós marcamos? 4. Então, é 12 menos 4. 12 menos 4 é igual a quanto? Quantos veículos que ficaram sem marcar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual que é a resposta? 8. Mamão com açúcar, né? Muito fácil. Daí aqui nós precisamos responder, tá? Vamos responder?
Com quantos veículos Renato ficará? Se ele doar os 4 caminhões, ele ainda ficará com quantos veículos? Com 8. Vamos escrever? Renato ficará com 8 veículos. Muito bem. Agora, nós vamos para a página seguinte, na página 29, exercício da letrinha B. Qual foi a operação que você usou para resolver a situação problema? Qual foi o nome dessa operação que nós utilizamos para resolver aqui a doação dos caminhões que Renato fará? É adição ou subtração? Nós retiramos os caminhões da coleção. Então, é subtração. Não se esqueçam que o B é mudo, tá? Subtração. Qual que é o registro matemático que nós fizemos até já anteriormente? Vamos registrar aqui novamente. Nós fizemos 12 menos 4 igual a 8. Muito bem. Agora, vamos ver aqui essas cédulas. Lúcia tem estas cédulas em reais. São 3 cédulas de quantos reais cada uma? De 10 reais. Muito bem. 10 mais 10. 20 mais 10. 30. Então, Lúcia tem quantos reais? 30. Nós somamos aqui, juntamos. 10 mais 10 mais 10. Então, Lúcia tem quanto? 30 reais. Muito bem. Aqui abaixo está dizendo que Antônia possui o mesmo valor. Quantos reais as garotas têm juntas para comprar um jogo de boliche? Se Lúcia tem 30 e Antônia possui o mesmo valor, quanto que Antônia tem? Antônia também tem 30, né? Muito bem. Vamos escrever isso então? Vamos registrar? Vamos lá então. Vamos escrever assim, Lúcia, 2 pontos, 30 reais, para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Lúcia tem 30 reais, Antônia tem quanto? 30 reais também. As duas têm a mesma quantidade. Muito bem. Então, Lúcia tem 30 reais, Antônia também tem 30. E elas juntaram esse valor para comprar um jogo de boliche. Muito bem. Então, como que nós podemos fazer esse cálculo? 30 da Antônia. Se eu vou juntar, eu vou reunir esse valor, nós vamos usar a adição ou a subtração? Qual a opção que a gente usa para juntar? Nós usamos a adição. Então, é 30 mais quanto? 30 da Lúcia mais 30 da Antônia. Muito bem. E 30 mais 30 é igual a quanto? É a mesma coisa que eu somar 10 mais 10 mais 10 6 vezes. 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 60. Muito bem. O que nós precisamos escrever aqui? A resposta. A pergunta é:
Quantos reais as garotas têm juntas para comprar um jogo de boliche? A resposta: as garotas têm. Lembram-se que quando está se referindo ao plural, o tem acento circunflexo, porque aqui tem está se referindo à palavra garotas. Então, é mais de uma garota. Então, precisamos usar o acento circunflexo sobre o E, tá? As garotas têm juntas quantos reais? 60 reais. Muito bem. Na letrinha B, qual foi a operação que você usou para resolver a situação problema? Qual foi o nome dessa operação que nós utilizamos? Foi a adição ou a subtração? Qual operação que nos dá a ideia de juntar, de somar? A operação da adição. Muito bem. E qual que foi o registro matemático que nós pensamos e que nós registramos aqui no retângulo? O registro matemático foi 30 mais 30, que foi igual a 60. Muito bem. Então, Lúcia e Antônia juntaram. Cada uma juntou 30 reais e as duas juntas têm quanto? 60 reais. Muito bem. Agora, nós vamos para a página número 30. Vamos lá, então? Ideias de adição. Ao resolver os problemas, você trabalhou com as ideias da adição. Veja a síntese dessas ideias, o resumo. A adição trabalha com ideias de juntar, acrescentar e reunir. Lúcia e Antônia juntaram o seu dinheiro, os seus valores, né? As cédulas, o dinheiro que elas tinham. Muito bem. Volte às situações problemas resolvidas nas páginas 28 e 29 e verifique qual foi a ideia utilizada em cada uma delas. Vamos usar essas ideias para resolver os problemas a seguir. Utilize a estratégia que preferir e registre as respostas. Muito bem. Na página 28, quando nós fizemos o cálculo aqui da coleção de automóveis, de veículos que o Renato tem, nós utilizamos qual ideia aqui? Qual operação? A operação de subtração, porque foi preciso retirar. Nós retiramos os caminhões da coleção de veículos, certo? Já nessa situação aqui da Lúcia e da Antônia, elas reuniram o dinheiro que cada uma delas tinha. Então, nós trabalhamos com soma. Nós juntamos, nós somamos. Então, nós trabalhamos aqui com adição. Muito bem, então. Agora, nessa página 30, vamos aos exercícios. Exercício 1. Renato usou todos os seus cubos para construir as duas pilhas abaixo, a pilha número 1 e a pilha número 2. Observem a pilha número 1. Quantos cubos há nessa pilha? Quantos cubos? 5. Muito bem. E na pilha número 2? Quantos cubos tem na pilha número 2? Observem que, às vezes, a gente olhando
E, a grosso modo, a gente não consegue perceber uma outra pilha que tem aqui. Então, prestem bastante atenção. Para sustentar esse cubo mais alto, tem que ter uma pilha aqui. Então, quantos cubos tem nessa pilha? Vamos pensar? Então, olha, se nós contarmos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas para sustentar esse cubo aqui que está no topo, que está no lugar mais alto, precisa de um cubo aqui e outro cubo aqui para sustentá-lo, certo? Então, 13 mais 2, 15. Então, qual que é o total de cubos que tem nessa pilha? 15. Muito bem. Na letrinha B da página 31. Quantos cubos ao todo Renato empilhou? Quantos cubos na pilha 1? Continuando, então, quantos cubos ao todo Renato empilhou? Na primeira pilha foram 5. Na segunda pilha foram 15. O que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar desenhando 5 e 15, tá? 5 cubinhos da primeira pilha, mais 15 cubinhos da segunda pilha, tá? Vocês desenhem aqui nesse retângulo 5 e 15, certo? Daí pergunta assim: quantos cubos ao todo Renato empilhou? Então, 5 da primeira pilha, 15 da segunda pilha, certo? 5 mais 15, quanto que dá? Nós temos um total de quantos bloquinhos que Renato empilhou? 20, muito bem. Renato empilhou 20 cubos. Porque ele juntou os 5 da primeira pilha com os 15 da segunda pilha. 5 mais 15 é igual ao total de 20 cubos. Muito bem. O registro matemático que nós podemos fazer, qual que é? Quantos tem na primeira pilha? 5. Se eu vou somar, qual sinal de operação que eu vou usar? O sinal de mais, da adição. 5 mais 15. Então, vamos registrar. 5 mais 15 igual a 20. Muito bem. Renato conseguiu empilhar 20 cubos. Agora, no exercício 2, a merendeira de uma escola preparou um suco de laranja para a hora do lanche. No recipiente havia 8 litros de suco em temperatura natural. E ela despejou mais 19 litros de suco gelado. Então, ela preparou 8 litros, ela deixou em temperatura natural, ela não colocou na geladeira. E ela pegou esses 8 litros e juntou com 19 litros de suco gelado, para ficar numa temperatura boa, né? Quantos litros de suco há no recipiente?
Como que nós podemos fazer? Vamos lá? No recipiente 1, na jarra número 1. Recipiente 1. Quantos litros tinha? 8. No recipiente 2, que era do suco gelado, quantos litros tinha? 19. Certo? Se vocês quiserem desenhar a jarra aqui com 8, número 8 dentro, e na outra jarra com o número 19, vocês podem estar fazendo também. Então, no primeiro recipiente foram 8 litros e no segundo recipiente, 19. Quantos litros de suco há no recipiente? Se juntou esses dois aqui, quantos litros tem no total? Quantos litros a merendeira preparou? Vamos escrever? 8 mais 19 dá quanto? Então, o segundo ano pegou esse tanto e somou com esse e colocou aqui dentro, certo? Então, vamos escrever quantos litros a merendeira preparou de suco? 8 mais 19. 8 mais 19, ou 19 mais 8. Nós chegamos ao aqui total. 27. Então, vamos colocar. Ela preparou 27 litros de suco de laranja. Muito bem. Registro matemático. Qual que é o registro que nós temos que fazer? Vamos lá? O registro matemático que nós temos que fazer é isso mais isso. Então, nós vamos juntar, somar. Então, é 8 mais 19 igual a 27. Vamos colocar o 27 lá dentro da jarra? Vamos lá. 27. Muito bem, então, 27 litros de suco de laranja. Essa foi nossa aula de hoje. Continuem fazendo as atividades. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Um super beijo. Até mais.